A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje eu quero ler no livro de Apocalipse, capítulo 11. E diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Até aqui, para a nossa meditação de hoje, eu quero falar dessas 2 testemunhas. Por quê? Porque existe, meus irmãos e amigos, uma afirmação que se ouve muito de alguns ensinadores, de alguns escritores. Eles até afirmam que essas 2 testemunhas são Moisés, ou é Moisés e Elias. Outros dizem que é Enoque e Elias, porque não passaram pelo processo da morte. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta e você fica com ela aí meditando. E você que acredita no arrebatamento da igreja, eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu creio assim. Então, se você acredita nisso também, você deve convir que no arrebatamento da igreja, os salvos que ainda estão vivos não passarão pelo processo da morte. Não passarão pelo processo da morte. Serão transformados. E Paulo ensina isso quando ele escreve a igreja de Tessalônica. Ele escreve isso. Então, quando lemos o livro do profeta Daniel, o Senhor lhe diz que algumas daquelas profecias, ou aquelas profecias, ele selasse porque não eram para os seus dias. E esse livro de Apocalipse, que é escrito por João, o apóstolo do Senhor Jesus, que estava ali na ilha chamada Patmos, quando teve essa revelação. Esse João é o mesmo que lá no capítulo 17 do livro de Mateus, ele sobe com Jesus Cristo, Pedro e Tiago, e lá Jesus Cristo transfigura-se diante deles, e eles viram que se apresentaram Elias
e Moisés, ou Moisés e Elias. E por que João não diz que essas duas testemunhas, por que ele não afirma os nomes de Moisés e de Elias? Isso é para você pensar mais um pouquinho sobre isso. Então, o que eu quero lhe trazer de informação nisso é que podemos estar levando alguém a cometer ensinos heréticos se não temos nomes aqui revelados dessas testemunhas. Então a Bíblia Sagrada nos diz, aqui no capítulo 11, que o Senhor dará poder a estas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Aí ele diz: estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante de Deus da terra. Diante do Deus da terra. É uma referência que está escrita lá no livro de Zacarias. Então, o Senhor, através do profeta João, ele diz: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Agora, atente bem para o que está escrito no versículo 6 deste capítulo 11. Ele diz: estas quem? Estas duas testemunhas do Senhor. Ele diz que estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Ele não está dizendo que é no dia que eles profetizaram, mas no dia de sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então você percebe que ele não cita nomes, nem diz que é Enoque, nem diz que é Moisés e nem diz que é Elias. Ele diz que estas testemunhas têm poder para fazer tais sinais. E isso tem causado muita afirmação positiva no meio dos ensinadores, afirmando que essas testemunhas são Moisés e são Elias, e outros dizem que é Enoque e Elias. Então, vamos ficar com o que a Bíblia nos ensina, com o que a Bíblia nos faz entender a respeito do que nela está escrito, e não venhamos criar ou trazer dúvidas ao coração daqueles que nos ouvem, ou que nos escutam, ou que nos assistem. Mas isso aqui é algo extraordinário, é algo grandioso. E nós precisamos ter esse cuidado para não levar ninguém a ensinar algo que a Bíblia não está dizendo. Então, essa palavra de hoje sobre essas duas testemunhas, ela nos afirma que elas irão anunciar o Evangelho de Cristo por um espaço de 3 anos e meio, ou 3 anos e meio. E elas
serão mortas, mas diz que elas vão ser ressuscitadas pelo Senhor. Ele diz que elas, o seu corpo ficará por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. É algo extraordinário da parte do Senhor para a sua igreja. E esse livro de Apocalipse é muito maravilhoso e desperta naquele que estuda, naquele que lê esse livro, a curiosidade de conhecer mais a respeito do que nele está escrito. E é bom a gente estudar e ler para conhecer o que está escrito. Agora, esse livro, muitos dizem que é muito difícil para se entender, mas é um livro revelado, está revelado. E nós chamamos na área teológica essas passagens que ficam entre um assunto e outro, por exemplo, das 2 testemunhas, nós estamos lendo sobre a 6ª trombeta, e antes de passar para a 7ª trombeta, é interrompido a narrativa das trombetas e entra o assunto do livrinho que foi comido por João, trazido do céu. E também fala, dentro do capítulo de número 11, sobre as 2 testemunhas, e a partir do versículo 15 do capítulo 11 é que começa a falar da 7ª trombeta. Então a gente precisa ter paciência para poder estudar e compreender o livro de Apocalipse. Fica aqui esta reflexão, espero que possa lhe ajudar de alguma forma a você compreender mais um pouco a respeito disso. Então, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, te faça entender mais ainda das verdades do Apocalipse. Se você não concorda com isso, e eu peço que nas redes sociais a gente não fique comentando e discutindo sobre isso, porque para nós cristãos não é bom, não é interessante fazermos isso. Mas é uma colocação, espero que você compreenda e entenda a minha colocação nesta reflexão bíblica. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu te louvo e eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma oração curta, porque o tempo já está se esgotando, mas fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Curte aí este vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e que o Senhor te abençoe a cada dia para a glória do seu nome. Até a próxima, se assim Deus permitir.